Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Show, gente. Pessoal, tenham todos uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, mais um dia de preparação. A gente está basicamente na nossa reta final, né, de prova, de estudos, né, para a prova. Daqui a 14 dias a gente já tem a prova do Proitec, certo? Quem é que vai fazer a prova do Proitec aqui? Quem é de escola pública e vai fazer a prova do Proitec? Tem alguém? Danilo não. A maioria das meninas são de escola particular, né? Show de bola. Acredito que ninguém. Lali também não. Então, gente, aqui nós estamos a 14 dias, né, da prova do Proitec. Mesmo que muitos não vá fazer, né, no caso, acredito que ninguém vai fazer, mas aí a gente pega a prova que serve como base, né, para a nossa prova final, né? Então, nós vamos utilizar essa prova do Proitec, por isso que ela é muito importante para a gente, certo? Em relação à aula de hoje, pessoal, como na semana passada a gente bateu basicamente quase todos os conteúdos, ficou faltando só o conteúdo de texto, né, que a gente vai ver isso aqui mais na prática, certo? Os conteúdos de textos. Hoje eu pretendo fazer com vocês mais ou menos o que o professor Igor fez na semana passada com matemática, certo? A gente fazer um pequeno simulado, digamos que seja mais um simulado de resolução de questões, em que a gente pode fazer em conjunto. Eu vou deixar um momento para vocês fazerem primeiro, certo? E em seguida a gente faz em conjunto, responde em conjunto a essas questões, tá bom? Então vocês vão responder, vão segurar as questões, não vão colocar aqui no chat qual a resposta que vocês escolheram. No final, eu peço para vocês me enviarem as respostas, aí a gente tem uma base mais ou menos de como vocês estão, e aí a partir disso a gente vai discutindo também as questões, tá bom? Ficou claro? Eu vou projetar as questões, vocês vão fazer e não enviam a resposta no momento. Depois que a gente terminar de resolver essas questões, aí a gente volta e discute as questões e também vê o resultado de vocês, né? A gente consegue ter uma base de como vocês se saíram, certo? Então, estou procurando aqui o simulado que eu tenho para que vocês possam fazer. Eu acredito que fica muito ruim de ver, fica muito ruim de ver aqui pela transmissão, mas eu vou tentar. Se não der muito certo, aí eu envio as questões para vocês lá no WhatsApp. Mas eu acredito que dá certo por aqui mesmo. Tá falando bastante. Vocês estão com acesso, pessoal? Estão vendo minha tela? Sim? Pronto, perfeito. Pronto, vai ser o seguinte. As questões, elas estão numeradas de maneira aleatória, certo? Então, eu vou colocar aqui ao lado. Sempre que chegar na questão, eu vou colocar aqui a numeração da questão, certo? Então, aqui é a questão 1, certo? Então, o papel de vocês vai ser resolver essa questão. Quando vocês terminarem, aí vocês podem dizer no chat, terminei. Aí, quando todos terminarem, eu passo para a próxima questão, certo? Quando todos terminar a segunda questão, eu passo para a terceira, até a gente encerrar. Eu acho que tem cerca de umas 10 questões, certo? A gente tenta usar um tempo mínimo aí de 3 minutos, né, por questão. Acredito que esse tempo é satisfatório, certo? São questões de conteúdos que a gente já viu, né? Questões de a situação, questões do uso de função do que, de classe de palavras, certo? De complemento verbal, a gente viu, de conjunção, de formação de palavras, né? Classe de palavra novamente, função do que, uso de vírgula, né, que a gente viu também, certo? Então, são só
essas questões. Em cerca de umas 10 questões no máximo, acho que não chega nem a isso. Então a gente vai seguir esse caminho para, acima de tudo, testar os conhecimentos de vocês e ver como vocês estão em relação a esses conteúdos, já que a prova está bem próxima, tá bom? Então, podem começar, gente. 3 minutos, eu vou ficar aqui quietinho. Quando vocês terminarem, vocês mandam uma mensagem dizendo, terminei, terminei. Quando todos terminarem, aí eu passo para a próxima questão. Certo? Manda só um joinha para ver se está tudo ok. Danilo, os outros também? Então pronto, pessoal. Então vamos lá. Pronto, pessoal. Show. Não precisa enviar a resposta aqui, tá bom? Só informar que terminou. Vamos lá, mais uma questão. E vocês vão colocar como questão 2, certo? Podem fazer.
Pronto, pessoal, vamos à próxima. Questão 3. Pronto, pessoal, próxima questão. Questão 4. Isso aqui é um pouquinho mais difícil. Valendo.
Próximo, pessoal. Questão massa, essa questão 10. Vocês vão colocar aqui como questão 5, certo? Pronto, pessoal, vamos à próxima. Agora, questão 6. Questão bem fácil.
Para a próxima, né, pessoal? Não sei se Cecília respondeu essa, se ela foi a primeira. Cecília, você respondeu? Pronto, perfeito. Vamos à próxima. Bem parecida com o que a gente já viu. É questão 7. Show, pessoal. Vamos à próxima. Tô quase encerrando já. Questão 8. Travar agora.
Cecília, conseguiu responder? Acho que falta só você. Respondi sim. Pronto, perfeito. Vamos à próxima. Agora essas duas, a 9 e 10, certo? Pronto, vocês avisam quando terminar as duas. Pronto, pessoal, o saldo terminou. Foi o último. Perfeito, gente. Tem aqui mais uma questão, mas vamos deixar essa questão para lá. Tem 10 questões já. Já é um número bom. Próximo passo, gente. Eu queria receber essas questões de vocês. Queria saber o que que vocês marcaram antes da gente ir para a resolução, certo? Teria como vocês enviar aqui, ou pode ser também no privado do WhatsApp, certo? Só mandar lá, questão um e diz a letra, questão 2 diz a letra. Ou pode ser aqui também, no chat, tá bom? Que aqui eu printo também e fico vendo o que vocês colocaram. Caso não queiram divulgar a resposta de vocês, vocês podem enviar no privado. Certo? Vocês poderiam fazer isso agora? Só para eu ver como está o andamento da turma. Pronto, Luna enviou aqui. Quem mais quiser mandar por aqui? Danilo, perfeito. Podem mandar por aqui.
Só recebi Luna e Danilo até agora. Saulo enviou também. Recebi aqui o de Cecília. Lali. Falta mais alguém, sei lá. Enviou Lali, Cecília, Saulo, 3, Danilo, 4 e Luna, 5. Falta uma pessoa. Acho que é Luísa. Pronto, recebi as de Luísa agora. Pronto, pessoal, vamos lá. A resolução. Eu vou passar questão por questão, mas, assim, qual a questão que vocês tiveram mais dificuldade de resolver? Essa primeira eu acho que foi bem tranquila. Tem essa segunda de função do que. Terceira aqui de classe de palavra, bem tranquila. Acho que essa questão aqui talvez foi uma das mais difíceis, né? A questão 4. Luna achou. Luísa, pronto. Essa daqui, a 10, a questão 5. Vocês acharam ela fácil? Sim, fácil. Pronto, perfeito. Aqui é formação de palavra, bem tranquila. Pronto lá, não se preocupe não, marcou errado, né? Não tem nada não. Confundiu. Show. E as duas últimas também bem tranquilas. Vamos lá, vou passar rapidamente por elas e responder com vocês, certo? Vou marcar aqui o horário aqui, a gente vê bem certinho. Então, gente, questão 1, questão de acentuação, questão muito boa, questão garantida na prova do IF, certo? Então, vocês têm que dominar. Não é difícil, que era uma questão grande, mas que dava para resolver tranquilamente. Que no texto dizia a palavra saúde, até e física. E aí eles querem que marque a resposta correta, né? De acordo com a acentuação dessas palavras. Na alternativa, ela dizia a palavra saúde é acentuada por apresentar um hiato. A gente já até viu isso, né? Saúde. O que que é um hiato? É quando o i ou o u fica sozinho na frase, sozinho na separação silábica, certo? Olha, u, d. Veja que quando nós fazemos a separação silábica, o i ou o u vai ficar sozinho ou seguido de um s. Quando isso ocorrer, nós vamos chamar de regra do hiato. Então, aqui ele até explica, ó, em que a vogal U é tônica, ou seja, ela é acentuada, por isso que é chamada de tônica, e está isolada na sílaba, o que constitui uma regra distinta do que determina o acento das palavras oxítonas. Exatamente. Uma palavra oxítona são as que são acentuadas no final, certo? Como a palavra café. Então, aqui a resposta, a gente já encontrou, a resposta sem dúvida é letra A, certo? As outras, por que que estão erradas? Aqui diz que até e física recebem acento por ser paroxítonos, errado. Física é proparoxítona e até é uma palavra monossílabo, só tem uma sílaba, certo? Escreve assim, ó, até. É uma sílaba só, então ela é monossílaba. Física é uma proparoxítona, ela é acentuada na antepenúltima sílaba. Física, certo? Então, questão bem tranquila. A C diz que saúde se justifica por ser paroxítona, errada. E até e física são acentuados por ser monossílabo errado. Física é proparoxítona. O até sim é monossílabo. Questão 2, questão de função do que, certo? Eu mostrei para vocês que o que, quando ele é pronome relativo, ele retoma o termo que vem antes. Esse O aqui, gente, quando tiver o O mais o que, geralmente o que vai estar retomando esse O. E esse O vocês vão poder trocar por aquilo. Esse O é um pronome demonstrativo e vocês podem trocar por aqui. Funciona mais ou menos assim, ó. O que significa que os grupos etários serão afetados. O que significa, você troca esse O por aquilo, aí fica aquilo que significa.
o que está retomando aqui. Nesse caso, o que é pronome relativo. Significa que? Significa isso. Quando nós podemos trocar o que por isso, o que vai ser conjunção integrante, ou também chamado de conjunção subordinativa, certo? Então, aqui, o que nós íamos encontrar? Ele diz que na primeira, 1 e 2 são pronomes relativos, errado. 1 é pronome relativo e 2 é conjunção integrante. Está dizendo que 1 e 2 são subordinados adverbiais? Não. 1 e 2 são conjunções subordinativas integrantes? Não. Aí chegamos à resposta. 1 é pronome relativo. Assim, uma oração adjetiva. Lembra que a gente até viu, que eu até coloquei prosa, pronome relativo, inicia oração adjetiva. Enquanto 2 se trata de uma conjunção integrante. E introduz uma oração substantiva, né? Lembra que eu até falei de seals, que era assim, que era uma dica, uma assim para a gente descobrir qual é a resposta, né? O C é de conjunção, o I é de integrante, o O de oração, o S de subordinada e o outro S é de substantivo, certo? Na outra ele diz que é conjunção integrante errado. Questão 6. Essa questão aqui é bem facinho. Olha, crianças no Reino Unido com 17 anos ou menos. Aí eles destacam o termo no Reino Unido. Veja que esse termo aqui está trazendo uma ideia de lugar. Onde estão essas crianças com 17 anos ou menos? No Reino Unido. Então, traz o ideia de lugar. Nesse caso aqui, é um advérbio. Também podendo ser chamado de adjunto adverbial, certo? Que é a sua função. E aqui temos, ó. Esta reforma salvará vidas, mas continuando aqui. Diz assim, construirá um reino. Construirá um reino. Reino Unido. Aí ele destaca, qual a função do termo Reino Unido? Veja que o Reino Unido está ligado por o artigo 1. Quem é que está ligado com o artigo? Geralmente é o substantivo, certo? Então, aqui nós temos o primeiro termo trazendo uma ideia de advérbio e o segundo da função de substantivo. Então, a resposta aqui na 3, letra C, certo? Questão bem fácil, questão boa. Advérbio e função de substantivo. Questão 4. Essa questão aqui poderia ser a mais difícil. Eles perguntam aqui, gente, sobre função sintática. Lembra que a gente estudou objeto direto, objeto indireto? Acho que vocês lembram, né? Então, aqui, veja, a primeira coisa que vocês iam pegar era o verbo declarar, que ele quer saber sobre o verbo declarar. E ele diz, acerca da regência, ou seja, qual é o complemento desse verbo? Do verbo declarar no contexto discursivo em voga. É correto afirmar que? Então, ele quer saber qual a regência desse verbo aí? Se ele é um verbo transitivo direto, indireto, ou seja, se ele pede um objeto direto, ou se ele pede um objeto indireto, ou se ele pede os dois, certo? Primeira coisa que vocês vão ver é esse termo que está na frente. Ó. Declarou o quê? Declarou isso. Veja que o que está ligado a verbo. Quando eu consigo trocar por isso, esse que vai ser conjunção integrante. Então, gente, quando a gente tem uma conjunção integrante que, o que vier na frente vai ter função de que vier na frente vai ter função de objeto direto, certo? Quando você tiver o que como conjunção integrante, o que vier na frente vai ser objeto direto. Então, a resposta aqui foi letra B. É transitiva direta. Por quê? Porque pede objeto direto, em que a oração subsequente se trata do objeto direto. Por que oração subsequente? Porque, olha, na frente a gente tem verbo, que declarou que a aprovação do projeto de lei foi um momento histórico para a saúde da nação. Então, tudo que vem à frente é uma oração e toda ela funciona como objeto direto do verbo declarar. Por isso que a gente troca toda a oração por isso. Então, ó, esse isso aqui, ó, que a gente destacou aqui, ele aqui é objeto direto. É por isso que a gente troca o que e tudo que vem na frente por isso. Então, esse isso se transforma no objeto direto. Ou, se não quiser fazer isso, não quiser transformar por isso, tudo que vem à frente
vai ser objeto direto. A resposta é a letra B. Questão 5, questão boa. Ele fala sobre o elemento aqui em cima. Há um elemento conector, ou seja, que é um conectivo, com o mesmo valor semântico. O que é isso? O mesmo sentido desse aqui. Ele quer que esse que aqui tenha o mesmo sentido do como que está aqui embaixo. Ele faz o seguinte, prevenir é melhor que remediar. Veja que aqui ele está fazendo uma comparação de duas coisas. Está comparando prevenir com remediar. Então, a função desse que aqui é o de comparar. Certo? Aqui, esse que tem função de comparação. O que ele quer agora? Quer que você encontre um que, aqui, um como, que vai ter função também de comparação. Certo? Então, veja onde é que ele faz uma comparação. Olha nessa área. Como um guerreiro experiente enfrentou todas as dificuldades. Então, veja que ele enfrentou as dificuldades. Então, aqui está falando dele. Ele enfrentou as dificuldades como um guerreiro experiente. Então, está comparando ele com como o guerreiro. Então, aqui, nós temos a comparação de dois termos. Comparação entre ele com o guerreiro. Então, esse como aqui na E traz um sentido de comparação, assim como o que traz o sentido lá em prevenir é melhor que remediar. Certo? As outras não trazem sentidos de comparação. Ó. Como choveu, não foi à praia. Isso aqui traz uma ideia de causa. Ele não foi à praia porque choveu. Tanto que você consegue trocar esse como por porquê, certo? E como previu a meteorologia, GEO, esse como aqui traz uma ideia de conformidade. Lembra de conformidade? A gente viu lá nas aulas de conjunção. Conforme a meteorologia GEO, certo? Vamos pular aqui porque a gente tem pouco tempo. Mais um. Mais o espaço geográfico também reflete essa desigualdade. O processo de formação da palavra desigualdade é o mesmo do vocábulo, então você tem que saber o que é desigualdade, qual é o processo de formação e encontrar outro do mesmo jeito. Veja que desigualdade vem da palavra igual. Foi adicionado o prefixo des, mais o sufixo dade. Então, aqui eu tenho uma derivação que é prefixal. Deixa eu diminuir aqui essa letra. Prefixal. E, ao mesmo tempo, é sufixal. Temos que encontrar agora uma palavra que tenha prefixo e sufixo. Predisposto. Aqui nós temos só prefixo. Pré, ligado à palavra disposto. Aqui nós encontramos, ó, infelizmente. Temos a palavra feliz, que é uma palavra primitiva. Foi adicionado o prefixo in, mais o sufixo mente. E aqui nós temos a derivação prefixal e sufixal. Aguardente é uma junção de duas palavras, né, de água mais ardente. Quilograma também, achocolatado é uma palavra aí que a gente pode entender como derivação parassintética. Mais uma, a questão 7. Novamente, só trocar o que por aquilo, é o que prevê o PL. É aquilo que prevê o PL. Então, não, gente. Lembrem dessa construção. Esse O aqui, ele vai ser chamado de pronome demonstrativo. E o que vai vir ligado? Porque geralmente vai vir assim, o mais o que. Do jeito que veio aí. O que prevê. Esse O vai ser pronome demonstrativo e o que vai ser o pronome relativo. Certo? Aí, quando o O for pronome demonstrativo, você consegue trocar ele por aquilo, aquele e aquela. O mais comum é você trocar por aquilo. Por que é pronome demonstrativo? Porque aquilo remete a alguma coisa, está demonstrando onde está essa coisa, está demonstrando o que é. Não falou o que era, mas demonstra onde está. Ele localiza o lugar, né, espacialmente onde está
esse aquilo, onde está este elemento, certo? Por isso que é chamado de pronome demonstrativo. Resposta aqui na letra E, certo? Não é pronome do caso reto. Pronome do caso reto é eu, tu, ele, nós, vós e eles, certo? Pronome pessoal do caso oblíquo. O caso oblíquo, gente, é esse me, o ti, o si, certo? Me, ti, si, o li. Esses são pronomes do caso oblíquo, são chamados. Pronome definido é nenhum, algum, certo? Pronome relativo é o que a gente já viu, né? Que o pronome relativo é que está aqui ele. E o pronome demonstrativo vai ser justamente esse aquilo, aquele e aquela. Só que a formazinha o, quando ele vem junto do que, esse o vai ser pronome demonstrativo e o que vai ser pronome relativo. Então, quando tiver o o do lado do que, dessa forma aí, geralmente vai ser isso. O é demonstrativo e o que é relativo. Questão 8, mais uma questão de função do que, certo? Aqui, ó, questãozinha simples. Era só para dizer qual a função do que desses dois cases. Questão que o IF cobra exatamente igual, 100% igual. Olha como a questão pode se tornar um pouco difícil. Contam numa anedota que, certo dia, Rui Barbosa saiu às ruas da cidade. Vejam que esse que, gente, está ligado a contar. Contar é verbo. Quem é que se liga a verbo? Qual é o que se liga a verbo? É o que conjunção integrante. Para ter certeza, a gente troca por isso. Então a frase fica: contam numa anedota que? Contam numa anedota isso. Então, quando tiver esses termos entre vírgulas, gente, entre o que e a palavra e o verbo, geralmente vocês eliminam, certo? Porque aí fica mais fácil. Aí vocês conseguem perceber que eles só funcionam assim. Contam que. Aí vocês dizem, contam isso. Se o que está ligado a isso, esse que aqui está ligado a verbo, né, que no caso é o verbo contar aqui. Então, esse que vai ser conjunção integrante. E para confirmar, você troca por isso. Né? Contam isso. Então, esse primeiro que é conjunção integrante. Aqui diz que 1 e 2 são pronome relativo, diz que é coordenativo, diz que é relativo. Então, ficar só com B e C. E aqui tem, Rui Barbosa foi interrompido pelo alfaiate premiado que disse. Quem foi que disse? O alfaiate premiado. Nesse caso, o que está retomando um termo. Então, esse aqui é um pronome relativo. Então, a resposta aqui da questão 8 vai ser letra B, conjunção integrante e pronome relativo. Questão que o IF cobra 100% igual, gente. Mais uma, bem mais simples. Olha, Sócrates sabe o que acaba de ouvir sobre um de seus alunos? A vírgula foi empregada para. Qual o motivo dessa vírgula aqui em Sócrates? Né, a gente já até viu que isso aqui serve para chamar, serve para falar com alguém. E quando um termo traz uma ideia de chamamento, nós temos o que chamamos de vocativo, certo? Então, a resposta aqui foi letra B, isolar o vocativo. Aqui diz, aí, isolar orações coordenadas, separar orações coordenadas. Não, né? Porque para ter oração tem que ter verbo. Sócrates não é verbo, é o nome. Separar a adjunta adverbial deslocada. Adjunta adverbial, o tempo que traz é tempo, de modo, lugar. Não. Intercalar expressões explicativas, lembra da explicativa? Que é o ou seja, ou por exemplo, essas são expressões explicativas. E o aposto é um termo que serve para explicar um termo que vem antes. Né? Não sei se vocês lembram, por exemplo, Lucas, professor de português, deu aula. Quem é Lucas? Professor de português. Então, o professor de português explica quem é Lucas, certo? Então, isso seria o aposto. E mais uma, as vírgulas foram empregadas para, no trecho, senhorzinho foi até a casa do rapaz e, após o café bem fresquinho, oferecer ao jovem um emprego de administrador da fazenda. As vírgulas foram empregadas para. Então, a vírgula está separando aqui esse termo aqui, gente. Está deslocando esse termo aí. E aí, veja, aqui fala sobre aposto,
Fala sobre vocativo. Vocativo a gente sabe que não tem como ser, que é o chamamento, certo? Separar orações coordenadas. Orações coordenadas é a oração que não tem conjunções, que aí tem até uma conjunção aqui ao lado, né? Fica errado. Intercalar expressões explicativas. O que seria expressão explicativa? Expressão explicativa seria o ou seja, por exemplo, certo? Tem um aposto, mas a resposta aqui é intercalar um adjunto adverbial deslocado. Porque aqui está trazendo uma ideia de tempo. Ó. Ele foi até a casa do rapaz e após o café. Então, depois do café. Então, isso aqui vai trazer uma ideia temporal. Então, quando traz ideia temporal, nós temos um adjunto adverbial, certo? E aí, pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo dos conteúdos? Como foi o resultado de vocês após a análise? Estava olhando aqui as respostas de alguns. Danilo fez 8 de 10. Podem colocar aqui o resultado de vocês. A resolução hoje foi mais rápida, porque a gente tem que correr com o tempo, né? Luísa fez 7 de 10, Lali também. Os outros estão olhando. Luna acertou todos. Muito bem, Luna. Muito bom. Todos os resultados muito bons. Falta mais alguém? Cecília, 10 também, perfeito, viu? Luna, Cecília, Lali, Luísa, Danilo. Acho que falta uma pessoa, só Saulo. Saulo é o nosso novo aluno, né? Saulo ainda está se adaptando e conhecendo, né, também, Saulo, os conteúdos, porque você chegou agora por último. Então, é isso. Gente, gostaram desse modelo de fazer questões, depois de a gente discutir? Que bom, viu, pessoal? Então, gente, é isso. Por hoje foi só. Aula boa, aula produtiva, muita questão, resolução e, acima de tudo, muito conhecimento consolidado para a nossa prova, certo? Então, tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente.